Independente da sua opinião sobre Batman vs Superman, A Origem da Justiça, uma coisa é inegável: o filme é cheio de referências. Nesse quesito, o filme foi feito para levar o mais rigoroso fã de quadrinhos ao êxtase, mas ainda assim, muito do que aparece nas telas pode passar despercebido. Por isso, vamos destrinchar aqui cada uma das referências vistas em Batman vs Superman. Não preciso nem falar que esse vídeo será cheio de spoilers, né? Antes de mais nada, é importante dizer que o filme é baseado principalmente em duas grandes histórias em quadrinhos. A do Batman se chama Cavaleiro das Trevas, que mostra um homem-morcego cinquentão detonando o Superman, entre outras coisas. Mas o Superman também tem uma referência para chamar de sua, o Arco da Morte do Superman, que mostra a primeira aparição do monstro Apocalipse, e como o nome já diz, a morte do Homem de Aço. Considerando estas duas histórias principais, que são as maiores, mas não as únicas referências do filme, vamos à lista. Como uma continuação quase direta de Homem de Aço, que obviamente começou com a origem do Superman, este filme não poderia começar de outra maneira a não ser com a origem do Batman, a cena clássica da morte dos pais de Bruce Wayne. Esta cena, assim como quase todo o filme, faz referência a uma história em particular, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, replicando a página em que o colar de Martha Wayne é arrancado de seu pescoço. Essa cena também nos ajuda a identificar o período em que isso aconteceu. Bruce e seus pais foram assistir uma reprise do filme A Marca do Zorro no cinema, um filme de 1940, não aquele com Antônio Bandeiras que se chama A Máscara do Zorro. Mas o outro filme em cartaz era Excalibur, que foi lançado em 1981. Depois, nós vemos um sonho de Bruce Wayne quando ele visita o túmulo de seus pais. E do caixão sai uma estranha criatura morcego, o morcego humano dos quadrinhos. E falando sobre os pais de Bruce Wayne, em uma determinada cena, o mordomo Alfred diz a ele que se continuar bebendo desse jeito, a próxima geração dos Wayne herdará uma adega vazia, mas ele não saberá se haverá uma próxima geração. Esta cena, com todas as falas, também foi tirada da HQ O Cavaleiro das Trevas. Logo no começo, nós também vemos uma sequência de Lois Lane no Oriente Médio. Lá aparece o fotógrafo Jimmy Olsen, também conhecido como o melhor amigo do Superman. Apesar de não ser identificado no filme, sabemos que é Olsen pelos créditos finais. E o diretor Zack Snyder explicou a morte dele dizendo que, como não teria espaço para toda a mitologia do Superman, resolveu se divertir com esse personagem. Em uma cena do Batman, os policiais encontram o vilão KGBista, que tinha acabado de ser derrotado e marcado pelo Homem-Morcego. O KGBista é um vilão russo do final da Guerra Fria, que, como o nome diz, foi criado pela agência de personagem russa KGB. O nome do personagem, como podemos ver nos monitores da Batcaverna, é Anatoly Kniazev, o mesmo personagem russo que se tornou amigo de Oliver Queen na série Arrow. Posteriormente, ao salvar sua mãe, que foi sequestrada por KGBista amando de Lex Luthor, Batman atravessa a parede e o agarra por trás, em uma cena que mais uma vez foi inspirada em Cavaleiro das Trevas, até mesmo os diálogos foram tirados da HQ. Os policiais dessa cena, por sinal, se chamam Rucka e Mazzucchelli, em homenagem ao roteirista de quadrinhos Greg Rucka e ao desenhista David Mazzucchelli. Ambos já trabalharam na revista do Homem-Morcego. Esses policiais também aparecem em Cavaleiro das Trevas, mas sem nome. O próprio sequestro de Martha Kent foi inspirado nos quadrinhos, mas lá, Lex Luthor manda sequestrar Lana Lang, uma amiga de infância de Clark Kent após descobrir sua identidade. Ainda assim, Luthor não consegue acreditar que um garoto da fazenda é o Homem de Aço. A Kryptonita foi descoberta no filme pelo cientista Emmett Vale. Nos quadrinhos, além de fazer isso e dar o nome ao mineral, ele ainda se tornou o vilão Metallo. Nas cenas de Lex Luthor, ele geralmente aparece com sua guarda-costas, a quem chama de Mercy Graves, uma personagem que surgiu na série animada do Superman dos anos 90, normalmente trajada como sua motorista. Lex Luthor, por sinal, a todo momento faz referências literárias, repetindo toda hora uma citação de algum livro famoso, desde Alice no País das Maravilhas, algum mito grego, até mesmo um obscuro poema americano. A frase "Os capas vermelhas estão chegando" que foi repetida em todos os trailers do filme, é uma referência a um poema da época da Guerra de Independência dos Estados Unidos, chamada A Cavalgada Noturna de Paul Revere. No texto, o autor alerta os soldados americanos da chegada dos britânicos, gritando que os capas vermelhas estão chegando. Esse era o nome que eram dados aos soldados ingleses devido aos seus uniformes. E falando em citações literárias, o livro Mágico de Oz é citado por Perry White, editor do Planeta Diário, quando ele se pergunta se Clark Kent bateu seus calcanhares e voltou para o Kansas. Em outro momento, Perry também diz a Clark que ele não está mais em 1938, uma referência óbvia ao ano de criação do Superman, e também uma mensagem do diretor que parece dizer que este não é o Superman que conhecemos. A cena que mostra telejornais entrevistando pessoas de diversas áreas de especialidade opinando sobre o Superman também faz referência à HQ O Cavaleiro das Trevas,
em que durante toda a história aparecem entrevistados falando sobre o retorno do Batman. No filme, esta mesma cena mostra o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, que já apareceu nas revistas da versão mais recente do Superman. Na cena em que um funcionário das empresas Wayne, sem as pernas após a batalha contra Zod em Homem de Aço, vai pichar a estátua do Superman, podemos ver rapidamente a capa da edição número 1 da revista Action Comics, a primeira aparição do Superman nos quadrinhos. Assim como também vimos no trailer, e esses trailers revelaram quase todas as coisas interessantes do filme, na Batcaverna há um uniforme do Robin pichado com a frase "A piada é você, Batman", uma alusão à morte do segundo Robin na história Uma Morte em Família, onde o menino prodígio foi espancado pelo Coringa e abandonado depois ao lado de uma bomba, uma morte que só aconteceu através da votação dos fãs que decidiram matar o Robin. Em uma determinada cena, o Batman está no alto de um prédio com um rifle. No filme, a arma atira um rastreador, mas em O Cavaleiro das Trevas, o rifle dispara um gancho com corda para que ele possa atravessar de um prédio ao outro. Outra referência apenas visual ao quadrinho Cavaleiro das Trevas é a cena em que o Superman levanta um foguete russo. Mas nos quadrinhos, o que ele levanta é um tanque de guerra. Falando em cenas visualmente inspiradas no Cavaleiro das Trevas, temos o primeiro encontro dos dois heróis, em que Superman chega voando e olha o Batman por cima. Além disso, a cena do Superman desmaiado por cima da atmosfera após uma explosão nuclear absorvendo energia do Sol e até mesmo a luta posterior entre os dois é inspirada nos quadrinhos. O próprio visual do Batman é totalmente tirado do Cavaleiro das Trevas, especialmente a armadura que ele usa para enfrentar o Super. Temos ainda uma das capas do Cavaleiro das Trevas, com a silhueta do Batman iluminada por um raio. No filme, a pose do Batman foi imitada, mas com ele jogando seu gancho de cima de um prédio. Agora, uma cena muito importante para o futuro do universo cinematográfico da DC é o sonho do Batman. Logo no começo, o Batman olha para um grande espaço deserto fora da cidade, e no chão aparece a letra Ômega, símbolo do vilão Darkseid. Isso é confirmado na mesma sequência, quando ele enfrenta os parademônios de Darkseid. Isso pode indicar que o grande vilão do DCU será Darkseid. Isso é curioso porque nos filmes da Marvel, o grande vilão é Thanos, que originalmente foi criado como uma cópia de Darkseid nas HQs. A última cena do sonho de Batman também nos lembra o jogo Injustice: Gods Among Us. Superman chegando com os soldados ou ajoelhando enquanto ele passa, parece o jogo, que conta uma história alternativa em que o Superman se tornou um ditador que governa o mundo depois de enlouquecer por causa da morte de Lois Lane. Isso parece se confirmar quando vemos a aparição do Flash, que volta do futuro, ou de um outro universo, para dizer a Bruce Wayne que ele estava certo sobre o Superman e que ele deve salvar a mulher, provavelmente Lois Lane. Essa aparição do Flash também é uma alusão a uma das clássicas histórias em quadrinhos da DC, Crise nas Infinitas Terras, em um painel que mostra uma aparição do Flash enviando uma mensagem para o Batman sobre o grande vilão do multiverso, o Monitor. Falando em videogames, outro jogo mencionado nas referências de Batman vs Superman é a lança de Kryptonita, que Bruce Wayne constrói para matar o Super. Essa arma vem do jogo de RPG DC Universe Online, mas lá a arma foi criada pelo próprio Lex Luthor. Outra referência aos games são as cenas de luta do Batman, que tem movimentos e games muito parecidos aos jogos da série Arkham. Até mesmo a foto da Mulher Maravilha no período da Primeira Guerra também tem uma referência oculta, a aparição do personagem Steve Trevor, personagem clássico dos quadrinhos que serve como ligação dela com os militares. Posteriormente, ele também será o par romântico da moça. No fim do filme, logo após a morte do Superman, vemos Lois Lane chorando sobre o corpo do Homem de Aço. Essa cena também foi vista nos quadrinhos, nas edições da morte do Superman. E sobre a morte do Superman, o funeral do Homem de Aço também foi completamente inspirado nos quadrinhos. A única diferença é que enquanto no filme ele foi enterrado por militares, nos quadrinhos o funeral foi feito pelos heróis sobreviventes ao confronto com o Apocalipse. No cinema, o caixão do Super é preto com um símbolo prateado, que remete ao uniforme que ele usa nos quadrinhos quando ressuscita. Uma das últimas cenas nessa sequência, que mostra a Terra tremendo levemente sobre o caixão do Superman, uma indicação de que ele está vivo, também foi tirada dos quadrinhos. Vamos lá, digam comigo, Cavaleiro das Trevas. Mas como é um quadrinho do Batman, quem supostamente morre é o Homem-Morcego. Mas lá, o Super ouve seu batimento cardíaco de longe e sabe que ele está vivo. Como resultado de tudo isso que vimos no filme, quem acabou na prisão foi Lex Luthor, que na cadeia recebeu o número de identificação 16TK421. TK421 era o número de um dos Stormtroopers que Han Solo e Luke Skywalker se disfarçaram para resgatar a princesa Leia no primeiro filme de Star Wars. Para encerrar, eu gostaria muito de dizer que o Lex Luthor desse filme é uma referência ao Coringa, mas isso não é verdade.
Esse Lex foi apenas mal desenvolvido pelo roteiro. Ah, esqueci de alguma coisa? Se você percebeu algo que deixamos passar, avise aqui nos comentários e aproveite para dar suas críticas e sugestões. Não esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais.